Bom dia, pessoal. Muito bem-vindos a mais um programa 30 Minutos para se aposentar com ações. Nosso primeiro programa nesse ano de 2018. Então, primeiramente, um ótimo ano para todos nós. Feliz ano novo, com muitas realizações aí. Bolsa em alta, bolsa já começa em alta. E também muitas ações do nosso portfólio aqui recomendado do 30 Minutos, com uma performance muito forte, não só em 2018, mas ali no fechamento de 2017 também, uma performance muito boa. E é para isso que a gente está aqui hoje. A gente vai focar na carteira do programa, nesse programa de hoje, tá? No programa do 30 Minutos. Hoje a gente vai falar sobre a atualização dos cases, muita gente perguntando, né? O que eu faço, o que eu não faço, compro as ações do programa. A gente vai falar sobre os cases. Hoje a gente vai mudar um pouco a cara da carteira. A carteira recomendada tem uma performance muito boa desde o início do programa. A gente está com aproximadamente aí 3 meses, um pouco mais do que isso, com uma performance muito boa da carteira. E a gente vai falar particularmente hoje das ações da Ferbasa. Lembrando que as ações foram incluídas ali em meados de outubro. A gente trouxe aqui os principais executivos, eles contaram sobre a empresa. Então esse é o nosso trabalho investigativo de análise fundamentalista. Lembrando, não precisamos fazer nenhum movimento drástico. Tem muita gente me perguntando em relação pelas redes sociais, né? Estou chegando agora, quero montar carteira. Toda hora é hora de montar carteira, uma posição em ações, né? Não deixem para depois, façam desde já a posição em ações. Comecem com pouco, depois vão montando a sua carteira, vão aumentando a exposição, também a carteira vai se valorizando e vai tendo uma performance boa. Então, toda hora, se você não tem tempo para ver o programa ao vivo agora, você pode ver no final de semana, no sábado, no domingo, ou até na semana que vem, ao longo da semana que vem. Não necessariamente precisa fazer a realização das trocas ou a compra-venda no curtíssimo prazo. A gente não está preocupado com o curto prazo nessa carteira, a gente não está preocupado com o dia de amanhã, a gente está preocupado com o mês que vem, daqui 6 meses, daqui 5 anos, daqui 20 anos. A gente está preocupado com a nossa aposentadoria. E assim como foi a recomendação da Ferbasa, a gente teve um ganho muito expressivo nessa recomendação, e a lógica natural também a gente precisa saber conhecer e reconhecer que a gente teve lucro e colocar um pouco de lucro no bolso, né? Ou já levar para um investimento um pouco mais conservador, né? Ou para uma parcela um pouco mais de ações um pouco mais conservadoras, e aí para isso que a gente está aqui, tá? Então, de novo, muito obrigado pela presença de todos, um ótimo ano, e hoje a gente vai focar aqui na carteira do programa 30 Minutos para se aposentar com ações. A gente vai dar uma atualizada na carteira, vai ter uma ação nova, uma small cap que vai entrar, né? Lembrando que a gente tem empresas ali com perfil um pouco mais conservador e algumas empresas um pouco mais agressivas. Essa ação que vai entrar hoje é uma ação um pouco mais agressiva, eu já comentei aqui em programas anteriores. Hoje a gente está mais convicto de que realmente ela pode ter uma performance muito mais forte daqui para frente. E lembrando também que a gente tem temporada de balanços e essa ação tende a performar muito bem na temporada de balanço e ao longo de 2018. De novo, a gente vai incluir as ações, a gente vai começar uma participação pequena desse ativo na nossa carteira. Depois a gente vai convidar, né, já deixo o convite para os executivos dessa companhia que eu vou comentar depois, para eles virem aqui também. É importante sempre a gente cobrar os resultados das companhias, dos principais executivos, distribuição de dividendos, expansão de lucro, tudo isso a gente pode cobrar quando os executivos vierem para cá. A gente sempre tem que ter a visão de ser sócio de boas empresas e é por isso que a gente está aqui, se aposentar sendo sócio de boas empresas, ou recebendo dividendos, ou tendo ganho de capital, valorização das ações, ou da melhor forma possível, tendo ambos a valorização e o ganho de dividendos. Tá? Então vamos ver aqui na tela a atualização da carteira do programa 30 Minutos. Então, antes de fazer a atualização, a gente vai ver, como eu tinha prometido para todos, um termo da semana. Então, se tiver dúvida sobre alguma questão técnica, algum ponto que possa impactar na nossa carteira, eu vou trazer para vocês. Então hoje eu vou falar aqui rapidamente sobre o que é sazonalidade. Por que eu trouxe aqui sazonalidade? Porque a questão da sazonalidade para esse ativo que será incluído na nossa carteira, daqui a pouco a gente vai falar sobre ele é muito importante para esse ativo. Então é por isso que sazonalidade, essa aqui são informações do site da Endeavor, tá?
tem aqui a informação da fonte. Então, no caso específico do mercado, diz respeito a qualquer produto ou serviço sujeito a flutuações de demanda do consumidor, geralmente ao longo do ano. Qual que é a sazonalidade mais comum que a gente tem? E a gente vai ver bem dentro dessa empresa que vai entrar dentro do portfólio. É a sazonalidade do consumidor. Então a gente tem no final do ano tanto a Black Friday, mas a gente tem principalmente o Natal, que principalmente as vendas no varejo costumam ser muito fortes. Tem algumas empresas do setor de consumo e varejo que cerca de 50% das vendas do ano inteiro ficam concentradas no único mês, no mês de dezembro, né? Dependendo da companhia, realmente essa concentração é muito grande. No caso dessa empresa que a gente vai incluir, também ela é beneficiada pela sazonalidade tanto da demanda pública como a demanda do varejo do consumo. Então ela tem uma participação dos resultados muito fortes no mês de dezembro e nos últimos 3 meses do ano, no último quarto trimestre. Lembrando que os resultados do quarto trimestre das companhias aqui no Brasil vão ser divulgadas ali em meados de fevereiro e ao longo do mês de março. Tá? Então, como a expectativa desses resultados são muito fortes dessa companhia, é bom a gente se posicionar antes que sejam divulgados os resultados dessa companhia em particular. A companhia já vem anunciando que os resultados serão muito fortes dessa empresa e, de novo, a gente não precisa ter pressa para se posicionar nas ações, né? Vão comprando de pouco em pouco. A gente já falou aqui no programa que não precisa de muitos recursos para dar o primeiro passo, ou seja, com R$ 1.500, R$ 2.000, você consegue comprar aos poucos, né? Se você está entrando agora, está vendo o programa pela primeira vez, monte a carteira, né? Monte uma carteira já de acordo com o perfil do programa, uma carteira de longo prazo, e vá aumentando os recursos ao longo do tempo. Tá? Então não precisa ter pressa. Se realmente você vai fazer alguns movimentos, né, não tem todos os recursos para comprar os ativos da carteira como um todo, comece pelas ações mais conservadoras da carteira, que são as ações da MRV, hoje 10+, eu vou falar isso um pouco para frente. Então, entendendo a questão da sazonalidade, um negócio, um business mais que a gente consegue entender, mais comum, que tem uma sazonalidade muito forte, por exemplo, é o caso de uma sorveteria, né? Com o verão, a gente tem dezembro, janeiro, fevereiro, com as vendas muito fortes numa sorveteria. Depois, ao longo do ano, principalmente ali em junho, julho e agosto, com vendas muito mais fracas. Tá? Então, entendendo o conceito de sazonalidade, a gente vai entender que as vendas, os resultados dessa companhia que a gente vai colocar no portfólio vão ser muito fortes no quarto trimestre. Atualizando a carteira do 30 minutos, como é que a gente está até o fechamento lá da sexta-feira passada, até o fechamento de 2017, aí já atualizando com as rentabilidades aí até o dia 4, ou seja, até ontem. Tá? A gente está com uma rentabilidade nessa carteira de 78,4%, né? Distribuída nos ativos Braskem, Smiles, Ferbasa e MRV. Braskem BRKM 5, Smile SML S3, Ferbasa FESA FESA 4 e MRV MRVE 3. Tá? Rentabilidade acumulada da carteira em 132 dias de programa, a gente está acumulando 78,4% de retorno. Tá? Grande parte desse retorno forte no curto prazo se deve à performance muito boa das ações da Ferbasa, que a gente incluiu aqui, a gente fez todo esse trabalho de se aproximar da companhia e a gente vem tendo um ganho, dependendo do prazo de quando você entrou nessa ação, né? Por isso que não precisa necessariamente correr e fazer a operação hoje, né? Você pode ver o vídeo ao longo do final de semana, fazer a operação ao longo da semana que vem, mas dependendo do momento que você comprou, a gente está com uma rentabilidade acumulada aqui nessa posição em quase 70%, tá, de retorno. Ou seja, quando a gente incluiu na carteira, a gente incluiu aqui em meados de outubro, tá, sendo negociada ali na faixa dos R$15. Hoje a ação, até agora de manhã, estava sendo negociado na faixa de quase R$26, ou seja, ganho de quase 70% em cerca de 3 meses aí de operação. Dependendo de que momento que você comprou essa ação, você pode estar com um ganho ainda maior nessa posição, mas eu acredito que a maior parte das pessoas que acompanham o programa, que realmente compraram a carteira, que estão montando o portfólio de aposentadoria, vão mandando para mim o feedback, tá? Eu estou acompanhando, estou montando, né?
também tive ganhos muito fortes com a Ferbasa, pode ser que tenha um ganho ainda mais expressivo do que isso nessa ação. Tá? O que a gente recomenda fazer agora com as ações da Ferbasa? É natural de que com um ganho depois tão forte nessa posição, né, lembrando que todas as minhas expectativas mais otimistas, mais positivas para o ativo, para o papel, foram superadas. Eu acreditava que sim, que esse papel tinha muito potencial, mas não esperava que ele fosse atingir esse preço nesse tempo. Ou seja, o que aconteceu? A gente antecipou muito o que ia acontecer no longo prazo, a gente aconteceu no curto prazo. Tá? Então, ou seja, tudo que é a expectativa de aposentadoria, de retorno dessa ação, na minha avaliação, aconteceu muito rápido. Então, é natural a gente recomendar uma realização de lucros, ou seja, uma redução dessa participação. Não é uma recomendação de venda, a gente continua gostando do ativo, continua vendo potencial de valorização para esse ativo. A empresa deve continuar entregando bons resultados, distribuição de dividendos, ou seja, a gente não vai tirar da carteira, mas é natural a gente diminuir um pouco a posição. Dependendo do perfil, tem investidores que vão diminuir mais forte essa posição, mas é natural que a gente reduza um pouco e realize um pouco de lucros para incluir em ações um pouco mais conservadoras e diversificar um pouco mais o portfólio. Tá? Então, qual que é a recomendação de hoje? Já falando um pouco da ação que vai ser incluída aqui no portfólio. Tá? Então, como é que vai ficar o portfólio? A gente vai reduzir um pouco a participação em Ferbasa, né? Em Braskem também, que é uma ação um pouco mais arriscada. A gente não vê muitos catalisadores agora no curtíssimo prazo em Braskem, continuamos gostando do ativo, mas a gente vai reduzir um pouco a participação em Ferbasa e Braskem para incluir a participação em positivo e aumentar um pouco em MRV e Smiles. Tá? Smiles, inclusive, é uma ação que realmente a gente vê muito potencial de valorização, teve uma desvalorização recente no papel que a gente acredita que realmente abriu uma oportunidade de compra. Então, mais ou menos, como é que está a cara da carteira hoje, depois dessas alterações? A gente tem aproximadamente 25% de Braskem, Smiles a gente tem mais ou menos uns 18%, Ferbasa a gente está reduzindo para 15%, MRV a gente tem aproximadamente também cerca de 14,5%, e positivo é o novo ativo que a gente vai entrar na carteira, já com peso bastante relevante, já que a gente tende a aproveitar uma performance boa do ativo. Tá? Então, lembrando, para quem quiser entrar na carteira, né, não tenho todos os recursos, eu quero começar com as ações mais conservadoras, a gente recomenda entrar com esses ativos aqui, Smiles e MRV. São as opções mais conservadoras dessa carteira, com muito bom dividendo esperado para esse ano, retorno através de dividendos aproximadamente entre 7% e 8% dos dois ativos. Tá? Braskem, uma opção um pouco mais arriscada, e positivo, uma small cap, lembrando que a small cap ela tem os riscos de ser uma small cap por ser um ativo pouco líquido, né, pouco negociado, então é importante ir montando a posição ao longo do tempo, mas antes da temporada de balanço, que deve acontecer ali em meados de fevereiro, começo de março. Tá? Então, agora eu vou falar para vocês o racional da entrada de positivo. Então, todo mundo que me perguntou o que fazer com as ações da Ferbasa, né? Depois dessa performance muito forte das ações da Ferbasa, desde a inclusão aqui na carteira. Natural, vamos realizar um pouquinho, vamos manter na carteira, ainda a gente vê muito potencial de valorização, mas vamos realizar um pouco o lucro dessa posição em Ferbasa. Tá? É natural que a gente ganhou muito num curto espaço de tempo, basicamente a gente falou aqui, a gente ganhou aí quase 7 anos de renda fixa num título muito conservador, em um período aí de 3 meses, né? Isso ordem de grandeza. Então, é esse o objetivo que a gente tem aqui, antecipar a nossa aposentadoria, aquilo que a gente ia fazer em outros investimentos em 7, 8, 10 anos, a gente antecipa num curto espaço de tempo, lógico, sempre reconhecendo que a gente está tomando risco, mas tendo bons ativos e boas empresas, a gente consegue ter uma boa performance, né? E qualquer oscilação desses ativos realmente é a oportunidade de compra para entrar e ter maior posição. Tá? Então, a gente, de novo, não precisa fazer nenhum movimento brusco,
A carteira aqui, a gente não tem nenhuma comparação em relação, a gente não faz trocas mensalmente, semanalmente, a gente não precisa fazer essa troca rápida. E se você está acompanhando o programa não ao vivo, né, se você vai ver o programa ao longo dos próximos dias, você pode ir montando essa carteira aos poucos. Se for a primeira vez que você está vendo o programa, também você pode ir montando aos poucos. Tá? Então, a Positivo vai entrar na carteira. Código da ação é POSI3, P-O-S-I-3. Eu já comentei aqui nos programas anteriores que eu vi o ativo com muito potencial de valorização. Realmente ele pode duplicar de valor aí nos próximos meses, caso a empresa venha entregar os resultados que a gente espera que ela realmente entregue, mas depende muito do desempenho da companhia. O papel continua muito descontado, é um ativo muito bom, a execução é muito boa, tá? E os resultados devem começar a aparecer já nesse quarto trimestre, ou seja, já ali em fevereiro, março, quando a empresa publicar o balanço. Então a gente continua muito otimista e agora a gente está mais confortável que realmente o ativo pode engrenar uma trajetória consistente de alta daqui para frente. Tá? Então, o que aconteceu? Realmente no terceiro trimestre aqui, a empresa realmente divulgou um balanço realmente um pouquinho mais fraco que as expectativas. Ela vem entregando cerca de 31 milhões aí de EBITDA, né? O que é geração de caixa operacional. Ela entregou 24 milhões. As ações naquele momento sofreram, chegaram a ser negociadas abaixo de R$ 3,00 por ação. E hoje a ação está sendo negociada aí na faixa de R$ 3,20, aproximadamente por aí. Então, abaixo ali de R$ 3,00 realmente abriu uma oportunidade de compra e é por isso que a gente volta aqui no programa e inclui na carteira do 30 minutos, porque a gente vê uma ação desvalorizada, muito descontada, com forte potencial de valorização, tá? E que vai começar a entregar resultados mais consistentes daqui para frente. Tá? Primeiro, todas as informações que estão aqui disponíveis são informações disponíveis pela companhia, tá? Não são opiniões minhas, são opiniões da companhia, então o que ela acredita que vai acontecer. Então, quais são os segmentos de atuação da companhia? Computadores para varejo, o que a empresa espera no quarto trimestre de 2017 e em 2018, que é um segmento bastante representativo para a companhia. Tanto para o quarto trimestre de 2017 como para 2018, a companhia espera um cenário benigno, ou seja, um cenário de crescimento, mesmo que seja modesto, mas um cenário de crescimento, já que a gente tem a economia se recuperando, a venda de computadores tende a melhorar. Computadores para o governo. O que a companhia falou? De fato, no terceiro trimestre do ano passado, um grande volume de pedidos foi consumado para entrega no quarto trimestre, quando a companhia espera registrar um dos maiores faturamentos trimestrais de sua história no segmento. Para 2018, considerando o maior fluxo de licitações e de pedidos confirmados, espera-se bons números de receita. O que a empresa está falando? Vem notícia boa no balanço do quarto trimestre de 2017, por isso que é bom a gente se posicionar antes dos resultados. Celulares, para o primeiro trimestre de 2018, está previsto o início das vendas celulares no mercado argentino e chileno, ou seja, mais uma notícia positiva num segmento em que a companhia atua, que é o segmento de celulares. Projeto TV digital, entre o quarto trimestre de 2017 e o segundo trimestre de 2018, está contratado um faturamento de cerca de 100 milhões de reais adicionais para a companhia. Ou seja, todos os principais segmentos da companhia não devemos ter notícias positivas, pelo contrário, a gente pode se surpreender positivamente já no balanço do quarto trimestre, principalmente aqui por conta de computadores voltados aí para o governo. A companhia já sinalizou que pode ser um dos melhores trimestres nesse segmento da história da companhia. Tá? E também a companhia vem falando, tem um outro segmento, a companhia ela é uma empresa que agora chama-se Positivo Tecnologia, e ela em junho de 2017 foi apresentado ao mercado o HiLab, um inovador serviço de telemedicina que será capaz de realizar em poucos minutos exames laboratoriais para o teste de gravidez, HIV, vírus Zika, enfim, diversos exames já foram aprovados aí e espera-se que a empresa entre aí numa fase operacional. Esse é um projeto que está entrando na fase operacional, que possa impulsionar as receitas da companhia. Essa empresa se chama High Technologies, é uma joint venture que a Positivo tem 50% de participação nessa companhia. Tá? E recentemente também saiu uma notícia que a Anvisa pode liberar
serviços de vacinação em farmácias em todo o país. O que isso afeta o mercado da High Technologies, do High Lab, que é a empresa da Positivo. Isso sinaliza que um dia pode ser aprovado, né, num curto espaço de tempo, nada impede, né, a princípio não tem nenhum grande impedimento, embora ainda precise de algumas regulamentações, que seja utilizado esses exames laboratoriais também em farmácias. Seria uma notícia muito, muito positiva caso venha ocorrer ao longo de 2018 proativo para as ações da Positivo. Se a gente olhar aqui para a avaliação, por que eu vejo esse papel que ele poderia dobrar de valor? Lembrando, ele só vai dobrar de valor se a empresa entregar os bons resultados, mas a gente espera que os bons resultados comecem a aparecer já nesse próxima divulgação de balanço. Tá? Se a gente pegar por essa avaliação aqui, uma avaliação simples, preço sobre valor patrimonial da companhia. A empresa já foi divulgada, já foi negociada no passado a 4 vezes, 2 vezes e meia, a gente consegue ver aqui no gráfico. Desde 2015, 2016, a ação é negociada a 0,5 vezes o patrimônio, ou seja, 50% do valor patrimonial. Nada justifica essa ação por muito tempo ser negociada abaixo do valor do patrimônio da empresa. Tá? Então é natural que na medida que a empresa divulgue o balanço, divulgue bons resultados, esse valor patrimonial, essa ação, seja negociada pelo menos uma vez o patrimônio. Vamos ver agora como é que são negociadas as ações de seus concorrentes. Os seus concorrentes negociam as ações, né? Eu peguei aqui na Bloomberg os principais concorrentes da companhia, né? Concorrentes internacionais. A gente tem, por exemplo, aqui a HP. Ela é negociado a uma vez o valor patrimonial. Essa empresa aqui chama-se Lenovo, né? Bastante conhecida pelos brasileiros também. Negociada 2 vezes. Tem empresas aqui que são negociadas 3 vezes o valor patrimonial, né? Aqui em inglês, price to book, né? Ou seja, se a gente falar que a média do setor é 1,86 no mundo inteiro e a Positiva é negociada a 0,5, a empresa está muito barata e a empresa poderia pelo menos ser negociada uma vez. O que eu estou falando de uma vez? A ação poderia subir 100% para ser negociada num valor próximo e ainda estaria descontada em relação aos seus pares no mundo todo. Então, na medida que a empresa vá divulgando os melhores resultados, vá entregando uma reestruturação, entrando em novos negócios, tendo recuperação de receita, recuperação de lucros, ao longo do ano 2018, esse ativo ele tende a negociar mais próximo de uma vez o valor patrimonial, ou até acima disso, lembrando que no passado a ação já negociou muitas vezes acima do valor patrimonial, ou seja, o ativo está muito barato, tem potencial de valorização, né? Numa medida simples aqui a gente viu que poderia dobrar de valor ao longo do tempo, e é por isso que a gente vai incluir aqui na carteira do programa essa ação da Positiva. Tá bom, pessoal? Esses foram os principais destaques dessa nossa atualização da carteira aqui do 30 Minutos. Sempre deixo aqui o meu endereço do Facebook, Marco Saravari, com 2 LZ, e também o meu blog, ele ainda está em fase de teste, mas ele vai ser reforçando sempre ações para se aposentar.infomoney.com.br, o blog no Infomoney. Espero que nos próximos dias a gente já coloque ele no ar oficialmente. Tá bom, pessoal? Então, todos os recados aqui. Ferbasa, é importante a gente realizar um pouco de lucro, reconhecer que a gente ganhou muito num pouco espaço de tempo, né? Uma rentabilidade foi muito boa, performance, parabéns para quem acompanhou, né? Vamos ter mais dessas recomendações, esperamos ter bons papéis aqui analisados. Se alguém quiser, tiver alguma indicação de papel, pode enviar para mim via as redes sociais. Segundo, a gente teve uma atualização e incluímos a Positivo na carteira, reduzindo um pouco a participação em Ferbasa, um pouco em Braskem, tendo uma cara um pouco diferente. Lembrando, não precisamos fazer nenhum movimentos drásticos, nem movimentos rápidos, tá? Pode fazer o movimento ao longo do tempo. Se você está vendo a primeira vez esse programa, seja bem-vindo e pode montar a carteira aí sem pressa do programa 30 Minutos. E aí a gente já está vendo que os resultados têm sido muito, muito bons desde o início do programa.
vamos tentar continuar trazendo essa melhor performance aí para todos que acompanham o programa e a carteira do 30 Minutos. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pela participação. Lembrando que, provavelmente, só depois da divulgação do balanço, eu vou tentar trazer aqui os executivos da Positivo para a gente comentar um pouco da execução, o que está acontecendo dentro da companhia nesse momento e os resultados aí e a expectativa para o ano de 2018. Vamos cobrar eles também, é importante a gente cobrar os executivos para eles trazerem melhores resultados, melhor desempenho da ação na Bolsa, ganho de capital, valorização para todos os acionistas. Muito obrigado pela presença, bom dia a todos, bom final de semana e até semana que vem. Tchau!